Finalmente, tão aguardado, tão esperado, ele chegou. Quais são as minhas impressões, hein, com relação a esse mangá aí que eu aguardava tanto, né? Eu tinha uma expectativa muito alta, o hype muito lá no alto mesmo com relação a esse mangá. Ele chegou, já li, já devorei e vou passar aqui para vocês as minhas impressões, né, no geral, quanto ao quadrinho, a qualidade da arte, com relação à publicação em si, da editora. Vamos conversar um pouquinho sobre Tower Dungeon, volume 1. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao canal Fronteiratura, seu canal de escrita criativa, de fantasia, board game, RPG. E hoje, tão aguardado esse momento, né? Ó, vou falar, hein? Eu acho que eu não me lembro de um mangá que eu tivesse aguardando há tanto tempo, assim, que eu tivesse com uma expectativa tão alta sobre ele, sobre, né, como é que seria, sobre a história em si. E por que dessa expectativa tão alta? Porque é um dos mangás recentes aí, que é o único, acho que eu me lembre, de fantasia sombria, assim, na mais pura concepção do subgênero, né? A gente tem aí publicações até da Panini também, de Elden Ring, de Dark Souls e tudo mais, mas eu não curto muito não. Eu até tenho, mas eu posso até falar disso num outro momento. Acho que tá até aí uma boa pauta aí para um vídeo, mas eu não curto muito não, já vou adiantando. Mas eu estava com a expectativa muito alta. Eu não me recordo agora quando foi que eu fiquei sabendo que esse mangá estava vindo para o Brasil. E só que quando eu descobri que era fantasia sombria, dei uma pesquisada e conheci um pouquinho ali da lore, né, da história. Eu fiquei realmente muito hypado para conhecer. E hoje eu vou fazer uma análise bem tranquila, sem spoiler, né? Só saiu aqui pela editora Panini, no selinho dela, né, na Planet Mangá, esse primeiro volume. Vou discorrer um pouquinho o que é mais ou menos a história, não vou dar muito spoiler, falar um pouquinho do protagonista e conversar um pouquinho sobre, aí sim, os aspectos técnicos, a qualidade da publicação e tudo mais. Então, gente, do que se trata, né, Tower Dungeon? A gente tem aqui o primeiro volume. Tower Dungeon é uma fantasia sombria, né, como já bem coloquei, está dentro desse subgênero. A gente não tem aí uma nomenclatura, a gente não tem necessariamente um nome dessa terra, desse planeta, nem sequer da região, tá? A gente tem um reino, isso fica muito claro logo no início, e esse reino ele é subitamente atacado, né? Ele é invadido ou atacado mesmo por uma entidade. Essa entidade me parece ser um dragão deus, um dragão semideus, uma criatura draconesca, mais ou menos assim, e com certeza de propriedades mágicas, sobrenaturais, e ela não fica bem claro se ela assassinou o rei ou o rei já estava morto, mas ela rapta, né? Essa criatura vai raptar a princesa aí desse reino, e ela não necessariamente ela vai para um abrigo que já, né, clássico, né, uma caverna, um castelo em alguma terra ali próxima ou mesmo que distante, não. Ela vai chamar, né, ela vai conclamar ali uma Tower Dungeon, né, um calabouço não, mas uma grande masmorra, que é uma torre. Só que tem um detalhe muito pitoresco aí. Essa torre, ela não está solidificada, né, num solo, numa montanha, ela não está de fato estruturada, né, numa planície, seja lá o que for, não. Ela está voando. Então ela está suspensa no ar e ela surge a partir do momento que essa entidade a convoca, não fica muito claro, mas ela surge, e quando ela surge, essa criatura foge com a princesa que ela raptou para essa estrutura, que é essa masmorra aí que fica flutuando nos céus. É curioso que a partir do momento que a princesa é raptada, uma outra estrutura, que é um forte, uma pequena fortaleza, ela é construída, ou se ela já existia, ela já devia ser bem antiga, porque ela está muito arruinada,
Então já há uma fortaleza ali perto, e dessa fortaleza há tentativas de entrar nessa masmorra, né, que está ali flutuando, essa torre. E ela é gigantesca, tá, gente? Ela é gigantesca. Ela tem um diâmetro imenso, monstruoso mesmo. E a altura também. Ao mesmo tempo em que ela já está suspensa, bem alta, ela ainda tem os níveis mais altos dessa torre são assim, dá nem para ver direito. Então, é uma coisa totalmente sobrenatural. E aí, dessa fortaleza meio que arruinada, e por que eu estou falando que ela é meio arruinada? Porque eu não sei se é o traço do autor, do mangaka, ou se faz parte, eu creio que seja isso. É um reino muito precário, sabe? Não se sabe a extensão dele, não se sabe se ele é um reino rico, não se sabe nada com relação a esse reino. Mas as cidades, elas são muito pequenas, são feitas de forma muito, como eu falei, precária, tudo é muito pobre. O ar que você sente, né, o tom que você sente nesse mangá é de um reino realmente muito pobre, muito necessitado. As pessoas são muito humildes, são muito camponeses e tudo mais. Parece haver realmente grandes distâncias nesses status sociais, né, entre os camponeses e os nobres. E não aparece nada de nobreza, não, com algumas exceções que eu vou falar logo logo. Sem dar muito spoiler, tá? E nessa torre, a partir do momento que a princesa é raptada, a guarda real, que ela é, de certa forma, além dela não se sabe se ela foi acusada como culpada pelo rapto da princesa, mas ela mesma se coloca numa posição em que, por ela não ter conseguido fazer o bastante, essa princesa foi raptada. Então a guarda real, ela está responsável por tentar resgatar a princesa. E dentro desse reino, só que a guarda ela toma surra e sacode o tempo todo. Ela entra, ela consegue incursionar na masmorra, na Tower Dungeon, e retorna com baixas, feridos, mortos, desaparecidos, enfim, eles não conseguem incursionar durante muito tempo e retornam com fracasso o tempo todo. Às vezes até conseguem explorar um pouquinho, retorna, explora mais um pouquinho, a coisa bem de RPG mesmo, bem de videogame. Você vai explorando aos pouquinhos, descobre alguma coisa, explora mais, retorna para explorar mais um pouco. Então é mais ou menos por aí. E dentro do reino você tem essa convocação constante de que todas as aldeias, as cidades, elas têm que fornecer jovens ou homens ou mulheres, pessoas adultas e que sejam saudáveis e que estejam aptas a auxiliar no esforço da guarda real em tentar resgatar a princesa. E é aí que a gente vai conhecer o protagonista da história, o Yuva. Né? O Yuva, estou colocando aqui do lado, ele é um jovem, ele mora com os avós, ele mora com a irmã, e ele é ele se autoproclama o mestre dos grãos. Então ele é responsável lá dentro da vila dele por alimentar umas criaturas que são parecidas com galinhas, né? E ele alimenta os animais, ele tem uma vida muito pacata. E em dado momento, há um conselho da vila, onde ele vive, né? Onde ele habita lá com os avós e a irmã, e a gente como leitor toma ciência de que a vila vai ter que fornecer uma pessoa para ajudar nesse esforço do resgate da princesa. E o Yuva, ele, além de darem o nome dele, ele mesmo se coloca, não, eu vou, tudo bem, não tem problema não, eu vou. E aí o avô dele mostra, né, que já tem uma passagem muito legal, que ele já foi de algum exército, então passa um capacete para ele, um elmo, uma espécie de uma roupa mais paramentada, algumas proteções, uma mochila, e o Yuva ele vai se apresentar lá nessa fortaleza que fica bem em frente aí a Tower Dungeon. E a partir daí você tem, né, o Yuva nos esforços. Um detalhe é que o Yuva ele tem uma força. É muito engraçado isso. É um negócio assim totalmente fora do normal. E isso não é explicado, pelo menos até o término aqui do primeiro volume. Esse aqui é o Yuva, tá? Então a gente não tem por que o Yuva ele tem essa força extraordinária que ele tem. Ele carrega as coisas muito pesadas que dificilmente um ser humano normal conseguiria levantar. E ele carrega com uma mão aqui assim em cima do ombro. É um aspecto meio grotesco dentro da história, mas por ter realmente todos esses toques sobrenaturais, a gente entende. Está dentro do enredo,
E não fica claro se isso é algo nato dele ou se isso está claro, na verdade, mas se isso nasceu com ele devido a alguma maldição, algum feitiço, será que é algo que ele carrega, uma herança, né, dele ali, essa força que ele tem, enfim. Ele parece um humano normal, né, e ele vai, então, ingressar nesse esforço para tentar resgatar a princesa. E aí você vai ver toda essa incursão na masmorra flutuante. O Yuva está totalmente inserido e a Guarda Real vê ele muito útil, porque ele começa a carregar muito peso, né? Ele coloca as coisas nele para ele carregar, e há várias criaturas dentro dessa Tower Dungeon, desde mortos-vivos, que são, eles chamam de os não-vivos, né? Esses aventureiros da Guarda Real que entram, são vários, junto do Yuva, e alguns deles já têm experiência, já entraram em alguns níveis, né? Então eu falo, ó, isso aqui são, não deixe eles verem a gente e tal. Vão passando dicas ali pro Yuva, e o Yuva vai ficando mais esperto. E tem uma série de criaturas, a fauna, vamos colocar entre aspas, dentro dessa masmorra flutuante, ela é imensa. Com zumbi, mortos-vivos, criaturas fantásticas, fungos, guardem isso, fungos, e uma espécie de um slime, né, uma criatura que é uma geleia, ou que tem realmente uma espécie de um gel, uma geleia ao redor. Não vou dar muito spoiler, não, uma passagem muito bacana dentro da história. Enfim, e aí você vai conhecer vários outros personagens que vão interagindo com Yuva. É uma história realmente de fantasia sombria, há muita ação, muito combate. O Yuva, ele se mostra rapidamente alguém muito útil e realmente muito forte, e afeito realmente ao trabalho ali da Guarda Real para tentar resgatar a princesa. No final do primeiro volume vai aparecer uma criatura muito grande, muito forte, mas com certeza já é um desafio para esse segundo volume, né? Então, não vou dar spoiler, a ideia aqui não é analisar dando spoiler, é só fazer uma passagem aqui. Tudo que eu falei aqui é bem basicão mesmo, vai pegar rapidinho. E esse é o contexto aqui do primeiro volume. E agora eu vou passar para a parte mais técnica aqui dentro do mangá. O primeiro ponto que eu quero deixar claro, que eu quero passar aqui a minha percepção, é com relação aos traços do mangaka. Não tem meio termo, tá? Ou é branco, ou é um tom meio acinzentado, ou é preto. Eu gostei muito. O traço desse mangaka, ele, né, do Tsutomu Nihei, tá bom? Eu não conhecia, estou conhecendo pela primeira vez o trabalho dele, sinceramente não me recordo de conhecer outro trabalho dele. Gosto do traço, é um traço simples. Eu acho que até, isso é uma opinião muito pessoal, acho que um traço até apressado, eu creio, mas isso é uma percepção novamente muito pessoal, acho até que se ele caprichasse mais, ele conseguiria fazer um desenho melhor, um tracejado melhor, mas não quero dar spoiler. Mas o traço é legal, é bacana, gosto desse nanquim muito preto, gosto dessa dualidade aqui do preto e do branco, tá? Mas é um traço simples, é legal. A criatividade, a construção de mundo, as criaturas ajudam muito nesse estilo que ele dá, desse preto e branco, o uso das sombras, né? Obviamente, é um quadrinho muito sombrio, e o traço é legal, me pegou, gostei muito. Acho que poderia sim ser mais detalhado, poderia, mas é só um estilo de repente do mangaka, não me prejudicou em nada, gostei muito do traço, embora seja simples, e eu acho que a história casou bem com o estilo do mangaka. A história é muito legal, vejo muito potencial, gosto muito desse estilo de não pegar e passar muita coisa, passar muita informação. Tem muita coisa que ajuda realmente o leitor quando ele começa, com relação a uma referência, aquele quadrinho, terra de sei lá o que, ano tal. Isso ajuda. Mas da mesma forma, quando não tem, eu não vejo problema. Pelo contrário, eu gosto. Você já começa ali lendo. Só que você não sabe qual ano que é, calendário, se
é a era tal, não tem nada, aqui não diz nada, nada. Você sabe que o reino está em crise, que o rei morreu, a princesa foi raptada, há um conselho, meio que como se fosse um senado, uma coisa mais ou menos assim, que faz umas determinações para a guarda real, tá? Parece haver um vácuo de poder, mas é muito bacana. Então esse nublado na cabeça do leitor, sendo retirado aos poucos, né, dentro da história, eu acho muito atrativo isso, eu acho isso muito legal. A história é muito boa, criaturas com muita originalidade, há um bom uso de um terror, de um horrorzinho dentro da fantasia sombria, há uma sensação de perigo o tempo todo, nenhum personagem está a salvo, isso está muito claro, muito embora haja um traço aqui, já fica claro no primeiro volume, de itens mágicos, uma panaceia lá, que é um cogumelinho que quando come meio que dá um up, um mais, né, que dá uma cura rápida, é uma coisa meio videogame, mas não me incomodou muito não, é legal, é bacana, ficou até bacana dentro da história. Mas é a única coisa que foge um pouco dessa fantasia sombria. Mas eu percebi que nenhum personagem está a salvo, talvez, com exceção aí do protagonista, do Yuva, mas faz parte da história, tudo bem, não tem problema não, a história é muito bem contada, personagens bem legais, tem uma personagem que ela é nojenta, mas nojenta mesmo, egoísta, chata, irritante, e ao meu ver, com certeza vai se tornar, ao meu ver, posso estar enganado, um interesse romântico aí do protagonista, justamente porque eles não se bicam, é o tempo todo se batendo, e ela abusa dele, ela maltrata ele. Eu acho que vai ter alguma coisa nesse sentido, mas posso estar enganado, mas é legal também, é bem montada, ela só é irritante porque ela é irritante, mas a personagem é bem montada. Então a história é muito boa, é uma boa fantasia sombria, me pegou também, tô pego aqui no primeiro volume, vou continuar com certeza, no que diz respeito à história, me pegou completamente. Se você gosta de uma boa fantasia sombria, vai sem medo, pode adquirir, que você não vai se decepcionar. Claro, uma coisa é uma fantasia sombria ocidental, um livro de fantasia sombria, você vai ter uma história que tem alguns detalhes de enredo mais ocidentais. Aqui você está num mangá. O mangá é um estilo japonês, ou coreano, ou chinês, mas aqui a gente tem um mangá de fantasia sombria com traços da cultura japonesa que são bem característicos, a gente conhece, mas é uma ótima fantasia sombria. Por último, acho que vou deixar aí no terceiro ponto, para finalizar, um detalhe que para mim é o detalhe negativo e me pegou, assim, me deixou bem chateado. O preço de capa desse mangá aqui, se eu não me engano, é R$ 44,90. Posso estar enganado, tá? R$ 44,90, 45, 46. No mínimo R$ 44. É uma edição pequena, o material, a capa cartonada, tem aqui um envelope, né, envelopada, uma falsa capa aqui, acartonadinha também, laminado e com brilho aqui e tudo mais. Beleza, com relação a isso, legal. Agora, o que me pega, o que me deixou muito chateado é isso aqui. Essa folha amarelada, papel jornal, isso aqui me deixou profundamente chateado. R$ 44,90 com esse tipo de papel aqui, Panini. Pô, pelo amor de Deus, né? Ah, Sérgio, tá sendo chato. Não, tô não. Tô não, vai me desculpar. Mas, porra, Panini, R$ 44,90, R$ 45 nesse volumezinho aqui, não tem problema. Não tô falando do tamanho do volume no que diz respeito à história. Muito legal, redondinho, fechou o primeiro volume aqui, tô doido para pegar o segundo, tá bom? E vou pegar. E a Panini sabe disso, né? Mas esse material aqui, esse tipo de papel aqui, pô, é criminoso, tá? Vai me desculpar, pô, mas é minha crítica. Aqui no Fronteiratura, eu sou sincero. Gosto do material? Gosto. Não gosto? Não gosto. Gostei do material? Gostei. Da história, do traço do mangaka, ótimo. Agora, a publicação em si, pela editora Panini, deixou muito a desejar, tá bom? A editoração de sempre, diagramação muito boa, tudo certinho, mas o papel é horroroso, pô. Isso aqui não vale R$ 40.
A impressão que eu tenho é que a Panini pegou e jogou no mercado aí o primeiro volume. Pô, vamos jogar, vamos ver se vai colar, se vai bater. Depois vocês me dizem se eu tô certo ou se eu tô errado. Jogou, aí ó, vamos botar aí o primeiro volume. Agora lança o segundo, lança o terceiro. Quando chegar no 8º volume, se tiver uma venda legal, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar igual fizeram com Berserk. Isso aqui não sei se é um meio tanco, não sei o termo, mas vão pegar o primeiro e o segundo volume, vão lançar um volume mais grosso, com um papel de melhor qualidade, talvez uma capinha um pouco mais grossa, mas ainda assim essa capa cartão, e vão botar lá para R$60, R$70, como é outra coleção aí da capa dura lá do Dragon Ball, por exemplo, que eu faço pro meu filho. Porra, são quase R$90 cada edição. Mas tudo bem, pô, é um material muito bom. Agora, ver se vai colar para depois jogar no material melhor, pô, eu fico chateado, entendeu? Eu entendo a empresa, eles querem ver se vai dar certo, lançam o material, isso é a minha visão, é a minha opinião, eu acho que está acontecendo isso. Pegaram esse material, ó, vamos lançar. Com a folha dessa qualidade aqui, esse papel jornal, isso aqui não aguenta muito tempo, porra, de ficar manipulando, daqui a pouco vai começar a ficar ainda mais amarelado. O papel não é de boa qualidade, tá? Essa é a minha única crítica. É o papel aqui da edição, não gostei, acho que isso aqui não vale R$45, isso aqui é mangá. Entenda, Sérgio, pô, os preços, eu sei, tá bom? É material, papel, tá tudo mais caro, eu entendo, tá bom? Tô falando como consumidor, pô. Quando eu peguei, eu olhei, caramba, legal, Tower Dungeon, caramba, R$45. Tava com plástico. Quando eu peguei e eu abri o tipo de folha de papel, pô, eu falei, não. Aí me veio na cabeça isso, eu acho que isso aqui é um teste, vão colocando aí, se chegar no 8º volume, 10º, tiver com venda maneira, o que vão fazer? Vão pegar e vão lançar, com certeza, vão relançar aí os primeiros volumes com uma qualidade, né? Aquela roupagem aí mais caprichada. Tenho certeza que é isso. Agora, esse é o único detalhe, esse é o único ponto negativo aí que eu achei, estou trazendo para vocês, estou alertando, é R$45 o preço de capa aí na banca, né? Na internet de repente vai encontrar mais barato, pela própria Panini, alguma promoção aí, ou na Amazon, você vai conseguir pegar, de repente numa promoção vai pegar mais barato. Mas para pegar mais barato, pô, você vai pegar numa promoção um preço que já deveria ser de partida, né? R$29, 30 e poucos reais, aí tudo bem. Essa é a minha única crítica. Com relação à história, excelente, traço muito bom, a história, né, o enredo, né, o tipo de história, narrativa, fantasia sombria, muito legal. Só fica a minha ressalva aí, meu alerta para você, que você vai pagar R$45 numa edição da Panini com uma folha que parece jornal, tá bom? É isso. Essa foi a minha análise sincera, sem spoiler, do primeiro volume aí de Tower Dungeon. Espero que vocês tenham gostado. Me pegou, achei muito legal, tava com hype, com a expectativa lá no alto. Continua, tá bom? Eu não vou deixar que esse detalhe aí do papel que eu falei, pô, baixe minha expectativa. Acho que a história é muito boa, continua lá no alto, vale a pena, tá? Só fica essa minha ressalva, como eu falei, e vamos em frente. Acho que Tower Dungeon é uma boa promessa aí de um bom mangá, né? Um respiro aí com relação à fantasia sombria, né? Uma nova história aí pra gente acompanhar. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe o joinha aí, porque isso é muito importante, aumenta a relevância do nosso canal, o nosso conteúdo vai para mais gente aí dentro da plataforma. Se vocês gostaram também podem comentar, se não gostaram comentem também, não tem problema. O que vocês acharam? Já adquiriram o primeiro volume? Vão colecionar? Gostam de fantasia sombria? Sejam todos muito bem-vindos para poder comentar aqui, e a marca registrada, eu nunca deixo comentário sem resposta. Se você escreveu, eu estou te respondendo. Vamos travar conversa, eu acho que esse é o objetivo aqui do canal, acima de tudo. E se vocês não são inscritos, você não é inscrito, considere se inscrever, é de graça, não custa nada não, pô. O canal está crescendo, somos quase 700 nesse momento. Será que já somos 700? Quase 700. E é muito importante também para que aumente a relevância, né? Faça com que o nosso canal fique maior, cresça, pô. Acho que é o objetivo também, né? Para que a gente possa passar o nosso conteúdo para mais pessoas que gostam do que a gente gosta, tá bom? Muito obrigado por vocês todos estarem aqui. Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.